relação à beta-alanina e ao desempenho físico, será que realmente melhora? O que eu já destaco para vocês, pessoal, é que sim, inclusive a beta-alanina ela está listada lá pelo Comitê Olímpico Internacional, numa publicação de 2018, que eu não trouxe aqui para vocês, mas eu vou disponibilizar como material, como um dos 5 suplementos que de fato melhoram o exercício, que de fato melhoram, perdão, o desempenho físico esportivo, ou classificado, E aí vem uma pergunta importante. Será que de fato então a beta-alanina ela melhora o desempenho físico esportivo? Porque nós sabemos que hoje existem uma gama de suplementos alimentares que partem dessa premissa de melhorar o desempenho físico, mas que faltam evidências para embasar essa alegação. Não é o caso da beta-alanina. A beta-alanina, inclusive, ela é um dos 5 suplementos que comprovadamente podem sim melhorar o desempenho físico. Não trouxe aqui para vocês, mas eu vou deixar depois no final lá da aula, nos materiais que eu disponibilizo, a publicação de 2018, que é o consenso do Comitê Olímpico Internacional a respeito da efetividade dos suplementos alimentares e que classifica os suplementos entre aqueles que diretamente podem melhorar o desempenho físico e os que indiretamente podem melhorar, e a beta-alanina ela faz parte desse grupo dos suplementos que diretamente melhoram o desempenho junto com outros, e a gente destaca além da beta-alanina, o nitrato, o bicarbonato de sódio, a gente destaca também a própria creatina e a cafeína, e nós teremos aulas de todos esses suplementos aqui para vocês também. Então, basicamente, vamos ver aqui alguns pontos que demonstram que sim, a beta-alanina pode ser efetiva quando bem aplicada, considerando as características do exercício. Eu trago para vocês uma publicação também do Brian Saunders, que eu falei para vocês. Essa publicação, ela demonstrou, através de uma revisão sistemática e uma meta-análise, a capacidade aí que a beta-alanina tem em melhorar o desempenho em exercícios físicos, tá? E qual que é a característica desse trabalho, o que ele demonstrou para a gente? Foi uma meta-análise que incluiu 40 estudos e quase 1.500 participantes que suplementavam beta-alanina, pessoal. E o que foi interessante é que sim, né, dá para se dizer através desses dados que a beta-alanina ela pode sim auxiliar pode sim auxiliar o exercício físico, principalmente naqueles exercícios com características que o tempo de duração vai ser menor do que 10 minutos e maior do que 30 segundos. E por que isso, pessoal? Justamente porque são esses exercícios com essas características é que a via glicolítica vai ser predominante. Ou seja, serão exercícios aonde a produção de íons H+, ela vai ser maior. Então, se nós formos pensar em exercícios, e aqui a gente tem alguns tipos, e depois eu vou dar mais alguns exemplos, exercícios intermitentes, né, e que vão ter esse tempo de duração entre 30 segundos e 10 minutos de duração, e aqui a gente cita natação, ciclismo, remo, e depois de novo eu cito mais alguns para vocês, dentro da dose de 3,2 a 6,4 gramas, como eu falei para vocês, por pelo menos ali de 2 a 4 semanas, já vai ser eficiente em melhorar esse desempenho. Tudo bem que o tamanho do efeito da suplementação foi considerado moderado, ou seja, não esperem que a suplementação de beta-alanina ela traga ali benefícios hiper e mega, né, importantes para o nosso atleta. Mas quando nós falamos de atleta, a diferença entre o primeiro e o segundo ela é muito pequena. Então, se a gente falar que todos os suplementos ergogênicos, de uma maneira geral, vão apresentar ali uma melhora média em torno de 3% no desempenho, se a gente for traduzir isso em números, às vezes o indivíduo ele vai fazer ali uma natação e o primeiro colocado ele vai fazer em 50 segundos e o segundo colocado em 51 segundos. Vejam que se eu melhorar 1 a 2 segundos nesse cenário, eu já consigo partir de uma segunda posição para uma primeira, ou partir de uma terceira posição para uma primeira. Então vejam que quando a gente vai pensar no melhor dos mundos, a gente está falando aqui principalmente de indivíduos engajados no esporte de alto rendimento. Então, isso aqui é um ponto bastante importante para a gente entender. Então, sim, ela vai ser efetiva, considerando as características do exercício que tem a produção aumentada de íons H+, porque é onde a beta-alanina ela vai ser efetiva, né? Na verdade a carnosina, e pensando também que quem vai tirar benefício disso, como eu falei para vocês, serão atletas, pessoal.
Aqui eu trago alguns exemplos para vocês. Então, corrida, por exemplo, de 800 metros, né, pela duração do próprio exercício, pode ser um potencial pode apresentar um potencial importante para a suplementação de beta-alanina, natação de 200 metros, remo e inclusive esportes de combate, né? Porque apresentam ali períodos de alta intensidade e intervalos, ou seja, são intermitentes e que vai ter ali como característica também uma produção aumentada de ácidos, aonde a carnosina poderia ajudar. Claro que nos esportes de combate, avaliar o desempenho é uma maneira bastante complicada, porque o desempenho, né, o vencer a luta é algo que envolve inúmeras variáveis e, portanto, vocês vão ver alguns conflitos aí de resultados no que se refere aos esportes de combate. Mas sim, poderia ser uma estratégia prática pensando, né, na característica bioenergética da modalidade.